Bom, vamos finalizar a correção desse exercício. São as duas últimas questões, finalmente, né? São as questões de número 37 e 38, que são muito parecidas, né? A questão 37 diz o seguinte: seja o ponto P e Q, que pertencem à reta S, qual a equação dessa reta? Bom, se ele me deu 2 pontos e está me pedindo a equação da reta, eu vou pegar um ponto genérico, pertence a essa reta, que eu vou chamar de x e y, ok? E vou formar uma matriz com os outros 2 pontos que ele me forneceu, 2 e 5, e 1 e 3. Bom, eu posso completar essa matriz com 1, né? E o determinante dessa matriz de ordem 3 por 3 tem que ser igual a 0, para que os pontos estejam alinhados, certo? Vou repetir aqui as duas primeiras colunas para aplicar a regra de Sarriz. Eu sei que isso tem que ser igual a 0. Direita é positivo, esquerda é negativo. Como todo mundo aqui é positivo, eu vou obedecer os sinais, porque mais com mais com mais sempre vai dar mais, tá certo? Então eu vou pular essa etapa. X vezes 5, 5x. 5x vezes 1, 5x. Y vezes 1, Y vezes 1, Y. Todo mundo vai ser positivo para a direita. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Agora vamos para a esquerda, onde os resultados serão negativos. Y vezes 2, 2y vezes 1, 2y. Negativo, porque tem esse menos aqui do lado de fora. X vezes 1, x vezes 3, 3x. Então, menos 3x. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 1, 5. Então, menos 5. E tudo isso tem que ser igual a 0. Vamos organizar essa equação. Eu tenho 5x e estou devendo 3. Então, sobrou 2. Eu tenho y e estou devendo 2. Então, estou devendo 1. Eu tenho 6 e estou devendo 5. Fiquei com 1. E tudo isso tem que ser igual a 0. Como eu olhei para as alternativas e percebi que ele quer a equação reduzida, eu vou isolar o valor de y, certo? Então, vai ficar menos y igual o 2x está positivo, passou negativo, o 1 está positivo, passou negativo. Vou multiplicar a minha equação por menos 1, eu vou ficar com y igual a 2x, estava negativo, ficou positivo, estava negativo, ficou positivo. 2x mais 1, que é a letra D de dado, ok? Vamos para a questão 38. A questão 38 diz o seguinte: a reta que passa pelos pontos tem a equação, mesma coisa, me deu 2 pontos e quer a equação da reta. Agora vamos resolver pelo dispositivo prático. Estou pegando um ponto qualquer com as coordenadas x e y, que está na reta, certo? Ele me forneceu os pontos 4 e 1, e 1 e menos 1, que também estão na reta. E pelo dispositivo prático, eu não preciso repetir os 1, é só repetir essa linha aqui no final. E lembrar que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, assim como no determinante, ok? X vezes 1, x, ou 1x. Mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 1 vezes y, y. Então, mais y. Tenho certeza que você já sabe fazer esse jogo do sinal. Não tem mais dúvidas sobre isso. Vamos para a esquerda. 4 vezes y, 4y. Então, menos 4y por causa do menos aqui de fora. 1 vezes 1, 1. Então, menos 1 pelo mesmo motivo. Menos com mais é menos e menos com menos, mais. 1 vezes x, x. Eu sei que esse determinante tem que ser igual a 0 para que os pontos estejam alinhados. Eu tenho x e x é como se eu tivesse 1 e 1. Então, eu fiquei com 2. Eu tenho 1 e estou devendo 4, então eu fiquei devendo 3y. Eu estou devendo 4 e estou devendo 1, então eu estou devendo 5. E tudo isso tem que ser igual a 0. Olhei para as alternativas, ele quer a equação reduzida, né? Então, eu vou aqui, ó, menos 3y é igual. O 2x está positivo, passou negativo. O 5 está negativo, passou positivo. Todas as respostas aqui, o y está positivo, então eu vou multiplicar a minha equação por menos 1. Então, eu vou ficar com 3y igual a 2x, estava negativo, ficou positivo, menos 5. Tem essa resposta já, ó, nem precisou dividir por 3. Ele não deixou o y isolado no primeiro membro. Ficou 3y igual a 2x menos 5, que é justamente a resposta que eu tenho aqui, tá certo? Bom, só para finalizar, vamos ressaltar alguns pontos importantes desse exercício. Esse exercício ele foi bem extenso, com muitas questões repetitivas, justamente para que não haja nenhum tipo de dúvida, né? Porque nós estudamos sobre a equação da reta até o momento. Nós vamos continuar esse estudo, mas até o momento nós estudamos o seguinte: que quando eu quero determinar a equação de uma reta e ele me fornece 2 pontos quaisquer,
Bom, eu posso determinar a equação geral ou reduzida dessa reta calculando o determinante. Eu pego um ponto genérico, x e y, e aqui eu coloco o ponto A, que é formado por x de A, y de A. Aqui eu coloco o ponto B, que é formado por x de B, y de B. Completo com 1 e calculo esse determinante. Esses pontos, para que eles estejam alinhados, ou seja, formem uma reta, né? Esse determinante tem que ser igual a zero. Bom, daqui você acha a equação geral e a equação reduzida da reta. A equação geral sempre é desse tipo. Ax mais by mais c igual a zero. Ou seja, esse a, esse b e esse c são os coeficientes, são números reais, né? Em que eu deixo todo mundo no primeiro membro igual a zero. Já a equação reduzida pode ser obtida isolando o valor de y nessa equação. E aí ela sempre vai ficar com essa cara, mx mais n. Esse m é o coeficiente angular e esse n é o coeficiente linear. Certo? Bom, o coeficiente angular ele é determinado pela inclinação da reta. É justamente a tangente desse ângulo que é formado entre a reta R e a minha abscissa, que é o meu eixo X. Se ele me forneceu esse ângulo, 30, 45, 60, é só calcular a tangente dele. E aí eu já tenho o coeficiente. Então, o M é a tangente desse ângulo alfa, que é o ângulo formado entre a reta e o eixo X. Se por acaso ele não me deu o ângulo, ele me deu os pontos, eu também posso calcular o coeficiente angular pela equação y de b menos y de a sobre x de b menos x de a. Isso é o coeficiente angular. Bom, outra situação que a gente viu é que se por acaso a questão me fornece o m, que é o coeficiente angular, e me fornece um ponto qualquer, x de 0, y0, eu posso usar essa equação ioiô, mi, xoxô, para achar a equação geral ou a equação reduzida de acordo com o que a questão está pedindo. Onde esse y e esse x representam um ponto qualquer que pertence à reta, esse x0 e y0 é o ponto que ele me deu na questão e o m é o coeficiente angular. Todas as questões desse exercício foram resolvidas usando esse resuminho que eu fiz agora no final, que é o que vai ser cobrado de vocês também na avaliação. Nesse exercício ficaram duas coisas importantes que nós ainda não estudamos, vamos iniciar ainda esse estudo, mas que já é importante destacar. Que foi o exercício onde nós mostramos que temos duas retas paralelas e o coeficiente angular dessas retas foram iguais, e isso vai acontecer para qualquer par de retas paralelas. E o outro foi o caso em que nós tivemos retas perpendiculares, que são aquelas que formam um ângulo de 90 graus, né? E quando eu multipliquei, né? Imagine que essa é a reta R e essa é a reta S. Quando eu multipliquei o coeficiente da reta R pela reta S, deu igual a menos 1. Isso para as retas perpendiculares. Já no caso das retas paralelas, nós descobrimos que os coeficientes são iguais, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Agora é só revisar mais uma vez e eu tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente prova. Até a próxima!